Bom, compreender essa segunda geração romântica implica também a compreensão de um sentimento da época, de um modo de ver o mundo. As lentes românticas permitem que tudo seja visto sob a perspectiva do exagero, do derramamento da alma, do encantamento pela vida intensa, fugaz, efêmera e pela morte, sempre presente e sempre à espera. A segunda geração, conhecida também como ultrarromântica, byroniana, porque ela foi muito influenciada pelo poeta inglês Lord Byron, ou também chamada de mal do século, ela afastou-se totalmente do projeto nacionalista da primeira geração da poesia no romantismo brasileiro e empenhou-se no idealismo e na evasão. Nós estamos agora no capítulo 14 do módulo 5, o ultrarromantismo, a poesia no romantismo brasileiro. Esses sentimentos exagerados dos poetas ultrarromantismo ainda existem, e esses traços desse período, ele até hoje existe na música popular brasileira, como na música Esperando por Mim, do Legião Urbana, e tantas outras músicas atuais ainda têm a presença forte desse período do sentimento, do subjetivismo de forma exacerbada. Essa música Esperando por Mim, ela traz essa questão da solidão, né? Da melancolia muito forte nesse período do ultrarromantismo, e ela foi feita, foi inclusive num período assim muito melancólico, né? E próximo da morte de Renato Russo, porque foi o último álbum, pertence ao último álbum do Legião Urbana, chamado A Tempestade. E Renato Russo, ele era soropositivo e ele se negou a fazer o tratamento, e ele sabia que a morte era algo que estava por vir na vida dele. E a gente tem assim bem marcado nesse período, nessa música, aliás, o ultrarromantismo, quando ele fala que o tempo todo estou tentando me defender. Digam o que disseram, o mal do século é a solidão. Cada um de nós imerso em sua própria arrogância, esperando por um pouco de afeição. A primeira pessoa, o eu, né, voltado para si, expressando o seu sentimento. Tá aí um pouco da análise dessa música que traz características ultrarromânticas. Mas antes da gente chegar nesse período do ultrarromantismo brasileiro, é preciso saber que ele se baseou, os poetas desse período ultrarromântico, eles se basearam no ultrarromantismo europeu. Como nós também havíamos falado quando a gente ingressou na primeira geração do romantismo brasileiro, que eu falei para você sobre a Revolução Industrial que permeava aquele período, porque o desenvolvimento tecnológico da Revolução Industrial ela criou um clima de instabilidade. Então, o homem ultrarromântico, impulsivo, individualista, melancólico, desesperado, ele apresenta uma poesia marcada por esses sentimentos exacerbados e pela originalidade, porque até então as poesias não eram feitas dessa forma. Então, é a arte da vida em sua tragicidade. É uma ideia constante de desajuste diante das dificuldades e desafios da sociedade. Então, instaura nesses artistas o desejo de um escapismo. O romântico, ele quer fugir daquela realidade. Isso se verbaliza pelo anseio pela morte, que isso é muito presente nos poetas ultrarromânticos, num amor de impossibilidade. A mulher ela é idealizada, né? O amor ele é consolidado de forma platônica e num desapego de coisas materiais. Enquanto esse desenvolvimento tecnológico busca
busca o consumo dessa nova sociedade que surge, dessa nova burguesia, o poeta ultrarromântico ele quer se desapegar das coisas materiais. Bom, o ultrarromantismo europeu ele começa a partir desses três polos, que é a Alemanha, Inglaterra e França, né? E que consolida uma nova forma de ver o mundo, com uma liberdade temática e formal. Os poetas ultrarromânticos não têm aquela preocupação com a rima, com a métrica, ele tem uma liberdade maior para criar os seus temas e ele foge da formalidade até então das poesias. Para atingir esse objetivo, os poetas e artistas, né, eles se lançam de um sentimento de profunda tristeza, dor, sofrimento, compaixão, exagero, melancolia, solidão, abandono, desequilíbrio, um mundo sombrio marcado por uma vida breve, uma morte iminente, a qual buscam com intensidade. Na literatura europeia, o Musset, Goethe e Byron foram os principais representantes dessa estética na Europa. Nós estamos falando em final do século XVIII e meados do século XIX. Por que características do individualismo e do subjetivismo? Os poetas ultrarromânticos, ele tem um distanciamento pessoal dessa nova vida em sociedade que surge por meio da Revolução Industrial. Então tem muita presença do eu, da primeira pessoa nas poesias ultrarromânticas, porque eles estão ali expressando somente os seus sentimentos à frente de quaisquer preocupações que inicia com essa nova sociedade, com a Revolução Industrial e esse desenvolvimento tecnológico e esse clima de instabilidade que essa revolução causa. A consolidação do ultrarromantismo na Europa, ela acontece em fins do século XVIII com o romance Os Sofrimentos dos Jovens Werther, de Goethe, tá? Que ela se tornou uma verdadeira síntese do espírito coletivo daquela época. A história do jovem Werther é de um jovem que se apaixona e por não conseguir o amor, né, não conseguir consolidar o seu amor, a sua paixão exacerbada, ele, frente à negativa da sua amada, ele se suicida. O que acontece? A sociedade europeia, né, completamente assim envolvida naquele sentimento ultrarromântico de artistas e poetas, jovens começam a suicidar, começa a dar uma onda de suicídios na Europa e a publicação deste romance ele passa a ser proibido por um bom tempo devido à onda de suicídios na Europa. Tá aqui a carinha, inclusive, do Goethe, né, que foi um dos responsáveis, foi um dos escritores importantes do ultrarromantismo europeu. Já Byron foi o poeta europeu que mais influenciou o ultrarromantismo brasileiro, principalmente Álvares de Azevedo, que é considerado o poeta ultrarromântico mais importante desse período, dessa segunda geração da poesia no romantismo brasileiro. Esse escritor ele escreveu obras importantes como Dom Juan, que vocês já devem ter ouvido falar. Bom, as obras de Byron, elas costumam ser consideradas autobiográficas. E isso aproximava o autor e o público. Inclusive, ele recebia muitas cartas de fãs mulheres, porque a imagem de Byron era reproduzida em larga escala, o que tornou o escritor muito conhecido. Então, as mulheres naquela época viam Byron como um herói ultrarromântico. E Byron tinha uma preocupação excessiva com a sua imagem, tá? E ele ordenava que as pinturas o mostrassem como um homem com feições definidas e corpo em forma. Então, essa foto que vocês estão vendo, essa imagem aqui, ela circulava muito nesse período, certo? E a gente tem muito marcado
na poesia de Byron, né, o pessimismo, a melancolia e a fuga da realidade, que são os temas que permeiam esse período ultrarromântico. A segunda geração dos poetas românticos brasileiros é acometida pela mesma crise existencial da geração ultrarromântica europeia. O emocionalismo excessivo e derramado, o tédio, a melancolia, o desespero são as marcas da poesia dos meados do século XVIII. A inadaptação à vida e à sociedade conduz a todas as formas de escapismo, às fantasias, ao sonho e ao culto da morte. A atitude mórbida do ultrarromantismo nos permite falar, também no Brasil, em um mal do século. Nós estamos falando de décadas de 1840 e 1850. Além de Álvares de Azevedo, tiveram um grande destaque no ultrarromantismo o poeta Casimiro de Abreu, que se tornou bastante popular pelos poemas de linguagem fácil e grande qualidade musical, e Fagundes Varela, cujos poemas expressam forte melancolia e desejo de morte. A primeira geração do romantismo brasileiro se tem poetas mais maduros, ou seja, homens maduros, nesse sentido que eu estou falando. Tem Gonçalves Dias, que é o cara que consolida o romantismo, a poesia no romantismo brasileiro, porque ele tinha uma literatura mais refinada, né? E Gonçalves de Magalhães, ele introduz o romantismo no Brasil, mas quem consolida é Gonçalves Dias. E também tem Araújo Porto Alegre, não teve o mesmo destaque que os outros dois, mas também foi um poeta desse período. Já a segunda geração, ela é composta por jovens estudantes, tá? Esses estudantes são influenciados pelo ultrarromantismo europeu e introduzem o ultrarromantismo aqui no Brasil. Os poetas ultrarromânticos morreram jovens, né, na idade de 20 e 21 anos, a maioria com tuberculose. Eles fumavam, eles eram boêmios, eles bebiam muito, eles também não cuidavam da sua saúde. O mais velho morreu aos 33 anos. Bom, esses principais autores dessa segunda fase do romantismo brasileiro, eles morreram muito jovem, como eu falei, né? Eles tinham uma vida extravagante, né? E por eles serem muito jovens, alguns críticos associam a poesia deles como infantilidade. Bom, os poetas ultrarromânticos, eles contrapõem a postura formal dos clássicos, né? Tem uma despreocupação com as rimas, com a métrica e com a liberdade, e tem uma liberdade no vocabulário. Eventualmente usavam versos brancos, tá? E tem muito presente a adjetivação. Que é isso? Uso de adjetivos e locuções adjetivas para intensificar essa carga poética de forma exagerada que é própria do poeta ultrarromântico. Uma outra música que faz parte da música popular brasileira, que eu me lembrei e que tem muito carregado o exagero, é a música Exagerado de Cazuza. Muita atenção também no momento de analisar as poesias é a temática. Quais são os temas que permeiam essa poesia ultrarromântica? O egocentrismo, né? O individualismo, o egocêntrico, né? O poeta, ele está voltado ao seu umbigo, ele não se preocupa no que está acontecendo na sociedade ao seu redor. Um exemplo é um trecho de uma poesia de Laurindo Rabelo, que também faz parte dessa segunda geração da poesia, que é: minha alma é toda saudades, de saudades morrerei, disse-me, quando minha alma em saudades lhe deixei. A gente também tem muito presente o tédio e a melancolia. Vou ficando blasé. É um adjetivo de origem francesa que significa indiferente, apático, insensível. Passei os dias pelo meu corredor, sem companheiro, sem ler nem poetar. Vivo fumando.
O poeta ultrarromântico, ele era boêmio, né? Ele tinha uma vida extravagante, então ele fumava muito, bebia muito. Eu tenho o sofrimento, a dor, a tristeza, a saudade, como trecho da poesia de Casimiro de Abreu. Minha alma é triste como a voz do sino, carpindo o morto sobre a laje fria. Ó, o tema da morte presente. É doce e grave, qual no templo o hino, ou como a prece ao desmaiar do dia. Também a temática, eu tenho a evasão, o sonho, a fuga da realidade e a infância. Outro trecho de Casimiro de Abreu. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez de mágoas de agora, eu tinha nesses dias de minha mãe as carícias e beijos da minha irmã. Outro tema importante na poesia ultrarromântica, o culto à natureza. A natureza, os elementos da natureza são confidentes para as horas melancólicas, né? E a amante desencadeadora de inspirações. Por exemplo, essa poesia, esse trecho de Álvares de Azevedo. Acorda, não durmas da cisma no véu, amemos, vivamos, que amar é sonhar. Um beijo, donzela, não ouves no céu. Tá? A natureza se humaniza ou se diviniza. Então, os fenômenos servem para indicar estados de espíritos e sentimentos do poeta. O rugir do mar corresponde à angústia de uma alma solitária, a chuva à tristeza e assim por diante. Prestem bem atenção nas características da natureza para vocês conseguirem interpretar e responder às questões das poesias ultrarromânticas. E a mulher na poesia ultrarromântica? Eles tinham uma idealização amorosa e sensualidade. Nesse trecho dessa poesia de Álvares de Azevedo, o soneto, eu tenho a idealização amorosa. Pálida luz da lâmpada sombria sobre o leito de flores reclinada. Como a lua por noite embalsamada, entre as nuvens do amor ela dormia. Era a virgem do mar, na escuma fria, pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava. E no outro trecho, também de Álvares de Azevedo, eu tenho a sensualidade. Afastei a janela, entrei medroso. Palpitava-lhe o seio adormecido. Fui beijá-la, roubei do seio dela um bilhete que estava ali metido. Ó, de certo, pensei, é doce página, onde a alma derramou gentis amores. São versos dela, que amanhã de certo ela me enviará cheios de flores. Outro tema que pode estar presente é a religiosidade, como essa de Junqueira Freire. Reza orações de finados, reza seu anjo da guarda, e da flor dos lábios dele, perdão aos erros aguarda. Teve rima nessa primeira estrofe. Não sabe o nome dos crimes, as paixões não dobram o dorso, mas naquele peito ingênuo mora o inquieto um remorso. Como relíquias sagradas, conserva os primores seus, mas dole não será ainda, toda, só de Deus. Agora a gente vai iniciar com Álvares de Azevedo, que produziu a literatura mais consistente do ultrarromantismo brasileiro. E questões sobre Álvares de Azevedo estão muito presentes no vestibular. Embora tenha tido como seus colegas de geração uma vida muito curta, porque foi vítima de tuberculose, toda sua obra, escrita entre 1848 e 1852, período em que estudou na Faculdade de Direito de São Paulo, foi publicada postumamente e deu mostras da evolução artística do poeta.
Bom, gente, a obra mais importante de Álvares de Azevedo é a Lira dos 20 Anos. Ela é dividida em 3 partes. Ela reúne 2 polos que são bem diferentes da poética do autor. Que polos são esses? De um lado tem o sentimento idealizado, o amor não realizado, a pureza, os dramas adolescentes com seus desejos e frustrações, decepções e felicidades fugazes, inadequação, e do outro tem a devassidão, o gosto pelo macabro, a escuridão da alma perturbada, o sarcasmo, a autoironia. O próprio autor explica que esses 2 polos da Lira dos 20 Anos, ele é feito por meio das personagens shakespearianas, Ariel e Caliban, faces de uma mesma moeda, diferentes e complementares, sendo Ariel o bem, o puro, a castidade, e Caliban o mal, o infiel e a sensualidade. Esses 2 personagens, né, que inspiram a Lira dos 20 Anos, eles fazem parte da peça, eles são inspirados nos personagens antagônicos da peça A Tempestade de William Shakespeare. Segundo Shakespeare, Ariel era um espírito aéreo, um gênio gentil que personifica o bem. As ordens de Próspero, personagem central da comédia. Já Caliban é caracterizado como um selvagem e deformado escravo, que personifica a força bruta. Próspero, herdeiro legítimo, né, do Ducado de Milão. Planeja vingança contra seu irmão Antônio, que lhe usurpa o trono. Bom, isso é para vocês saberem, né, o que inspirou os personagens de Lira dos 20 Anos. Ler Álvares de Azevedo é não perder de vista esse ar adolescente marcado pelo drama com que enxerga a experiência poética. Bom, eu tenho a presença da morte, né, com uma possibilidade de resolver as suas dores e problemas, né, se eu morresse amanhã, e do tédio no poema A Lagartixa. Já no poema Lembrança de Morrer, a morte é desejada como forma de fuga, como destaca o seguinte trecho. Eu deixo a vida como deixo o tédio. Ó, o tédio também presente. Do deserto poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo, que se desfaz ao dobre de um sineiro. E tem a figura da mulher como a mulher virginal, o amor platônico, inatingível. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Outro trecho desse poema é: descanse em o meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Esse trecho de Lembrança de Morrer, tá? Tem uma estátua, foi inscrição na base da estátua de Álvares de Azevedo, em frente à Faculdade de Direito, que ele cursou na Universidade de São Paulo, no Largo São Francisco. A estátua foi inaugurada em 1907 em homenagem ao poeta, que foi um dos estudantes mais intelectualizados e mais assim que mais se destacou na Faculdade de Direito. E assim, mais puxando para o lado da poesia byroniana, inspirada em Lord Byron, né? Que é aquela vida sem amarras, bebedeiras, comer, amar, né? Uma vida sem apegos, no poema Vagabundo. E eu vou ler 2 trechos dele. Eu durmo e vivo ao sol como um cigano, fumando meu cigarro vaporoso. Nas noites de verão namoro estrelas, sou pobre, sou mendigo e sou ditoso. Outro trecho, ando roto, sem bolsos nem dinheiro, mas tenho na viola uma riqueza. Canto à lua de noites serenatas e quem vive de amor não tem pobreza. Esses 2 poemas, que eu quero que vocês vejam, que Lembrança de Morrer e Vagabundo, eles trazem a contradição, tá? Que marca a obra de Álvares de Azevedo, certo? São
a complementariedade dos opostos. O anjo, o demônio, o amor, a perdição, a vida, a morte, o espírito, o corpo, a pureza, o gozo, tá? Isso está bem presente em Álvares de Azevedo. Aqui a gente tem o famoso livro de Álvares de Azevedo chamado Noite na Taverna. Quem curte uma literatura mais macabra, mais sombria, vai curtir ler Noite na Taverna. E ela traz muito essa característica byroniana, né? O macabro. A estrutura narrativa, ela tem uma estrutura que antecipa os elementos típicos das narrativas modernas. Tem a construção da cena, as narrativas são com planos independentes, né? Existem várias vozes narrativas e eu tenho a mistura entre o real e o fantástico. Além disso, eu tenho a estrutura do encaixe, em que uma narrativa é fio condutor para organizar as demais narrativas. Com isso, ele potencializa a dramaticidade das histórias que é contada, né? E essa história, ela serve de fio condutor, pois ela é apresentada por um narrador em terceira pessoa. 5 amigos, numa taverna, embriagados, tarde da noite, impõe-se num desafio esses 3 amigos. Narrar uma história grotesca vivida por cada um deles. Quando começa essa narrativa de cada um desses 3 jovens, né? O narrador em terceira pessoa silencia-se e entra o narrador em primeira pessoa. Então, cada um dos rapazes narra sua história macabra. Ao final do último relato, retorna-se ao ambiente inicial, a taverna e a voz do narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? Ele sabe tudo sobre os personagens e o enredo. Sabe o que passa no íntimo dos personagens, conhece suas emoções e sentimentos. Esse é um narrador onisciente. Além de narrar, lógico, em terceira pessoa, a história, ele tem essas outras características. Bom, nesse ponto da obra apresenta um desfecho trágico, né, com a chegada de uma misteriosa mulher que interliga a história de 2 dos amigos, Joan e Arnold, que durante as narrações se manteve afastado, dormindo a um canto. Então, a Noite na Taverna, ela traz perversidade, perdição, intensidade emocional, né? Dada a como é construída a história toda. Todos os elementos narrativos confluem para criar o típico cenário cultuado por esses poetas românticos, né? Uma taverna, 5 amigos embriagados, histórias macabras e bizarras, onde eu tenho morte, necrofilia, antropofagia, né? Incesto, penumbra, noites enevoadas, luxúria, traição e jogatina. Um clima de surrealidade, certo? Então, aí tem um pouco das características de Noite na Taverna. Outra obra de Álvares de Azevedo que não fez tanto sucesso quanto Noite na Taverna é Macário, tá? Ela também passa em São Paulo, porque Noite na Taverna ela passa em São Paulo e essa aqui também, certo? Bom, o Macário ele se configura uma mistura de peça de teatro, narração dialogada e diário íntimo, né? Ele descreve São Paulo como uma cidade fantasmagórica e noturna, tá? Além disso, ocorre o desdobramento da personagem em 2 faces, Macário e Penseroso, representando novamente esse binômio na obra de Álvares de Azevedo. Assim, desregramento, irreverência, satanismo, morbidez, loucura se colocam ao lado do sentimentalismo, da melancolia, da fé,
da correção do platonismo, né? Então a obra ela se configura como uma espécie de resumo literário do poeta, exprimindo os polos contrários em relação às quais sua obra oscilava. Casimiro de Abreu é um dos poetas mais vitimados, né, pela vida boêmia e pela tuberculose no século XIX. Produziu a poesia mais ingênua, às vezes quase infantil do ultrarromantismo. Seus temas mais frequentes são a saudade, a infância, a família, o amor platônico e o medo de amar. Sempre muito sentimental, é dominado pelo pessimismo nos 2 últimos anos de sua vida. Sua obra lírica está reunida no volume As Primaveras, que foi publicado em 1859. Em 1857, quando ele estava em Lisboa, Casimiro de Abreu escreveu Minha Terra, no estilo de Canção do Exílio de Gonçalves Dias, que a gente viu na primeira geração da poesia no romantismo brasileiro. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Popular e conhecido até os dias de hoje, tem o famoso poema Meus 8 Anos, onde ele expressa o desejo de retornar à infância, né? Aquele passado que não volta mais. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, e assim por diante. O Fagundes Varela vem de uma família abastada, ele casa-se 2 vezes e no primeiro casamento ele tem um filho que morre de forma prematura. Então, isso marca uma intensa poesia de Varela, e um dos seus poemas mais famosos é uma homenagem póstuma a esse filho, tá? Chamada Cântico do Calvário. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela, que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro, que significa pastor, o que guarda o gado. Já Fagundes Varela foi o que morreu mais velho, tá? Ele morreu aos 33 anos de idade e até o final da sua vida viveu às custas do pai, tinha uma vida desregrada e boêmia, como os demais poetas ultrarromânticos. Já Laurindo Rebelo, ele vem de uma família pobre, mas ele consegue romper todas essas dificuldades e se forma em medicina. Casou e lecionou no curso preparatório para a escola militar. Apesar dessa vida comum e regrada, apreciava a boemia, a poesia e cultuava o repente, a poesia do improviso. Certo? Tem um poema dele que se chama Flores Murchas, que ele trata do amor e da figura feminina através da imagem da flor, fazendo com que a natureza seja a expressão do sentimento, saudade, martírio, morte, murchou-se a rosa. Então, olha, a presença do culto à natureza, o saudosismo, o martírio, a morte, né? Características da temática das poesias ultrarromânticas. Bom, uma curiosidade sobre esse poeta que nas minhas pesquisas eu achei no site da Academia Brasileira de Letras é que ele era um ótimo repentista e improvisador. Ele era popular e bem recebido em todos os salões, apesar de ele ter uma aparência muito desleixada, um jeito engraçado de ser também. Então, em muitas das suas composições, vibra também a nota da melancolia. Outra coisa interessante sobre ele é que ele foi cognominado de O Bocage brasileiro, pelos seus poemas francamente pornográficos. Sim, Bocage foi um famoso poeta poeta português que escrevia poesias pornográficas, poesias eróticas, digamos assim. Junqueira Freire é o autor mais angustiado do ultrarromantismo.
Aos 18 anos, na tentativa de solucionar uma crise moral, tornou-se monge beneditino, mas, inadaptado à vida religiosa, abandonou o convento em 1854. Ele morreu aos 23 anos do coração. Sua obra poética é composta de 2 livros e reflete as contradições e atribulações de sua vida, inspirações do claustro e contradições poéticas.